começar a gravar aqui. O livro ele nos traz essa notícia aqui que diz o seguinte: o trecho em obras da Avenida Perimetral é liberado para veículos. Aí tem, após o atraso nas obras, a segunda Perimetral Norte, via que liga a PE 15, inclusive é perto, porque eu moro aqui perto da PE 15, interessante, aos bairros da Zona Norte. Teve o trânsito liberado. O serviço aconteceu ao recuperar 205 metros de asfalto. Eu não sei se isso daqui é novo ou não, porque ele não tem aqui dizendo a data, né? É importante a gente ver a data. Então ele diz o seguinte: você sabia que a palavra perimetral é derivada do perímetro? Eu sinceramente não sabia, mas faz sentido que seja. Tá um pouco complicado de ler aqui, porque faltou um pedacinho aqui por causa do negócio. Eu não sei para vocês aí, mas para cá eu não consigo ler tão bem. Mas vamos lá. Sabendo que o perímetro de um polígono é a soma de todos os lados desse polígono em uma mesma unidade de medida. É basicamente isso. Perímetro, que é o assunto que a gente vai ver hoje, é só a soma dos lados, de todos os lados de qualquer polígono. E quando a gente sabe o que é um polígono, a gente tem triângulos, a gente tem quadrados, a gente tem pentágonos, certo? Tem várias coisas, hexágonos e outras coisas assim. Então, olha, os campos oficiais de futebol não têm todos os lados do mesmo tamanho. Afinal, ele é meio uma coisa dessa forma aqui. Então, ele fala, mas tem uma linha de meta, que tem uma largura de 45 e 90 metros, e a linha lateral, que é ou é 90 metros ou é 120 metros, segundo a Federação de Futebol, que é a FIFA, né? Federação Internacional de Futebol, famosa FIFA, tá? Então, o que a gente vai ver basicamente hoje, a gente tem o seguinte: no estágio, que você vê aqui nesse estádio, por exemplo, a gente pode ter a largura dele, no caso, essa parte toda, por 75 e o comprimento dele por 110, por exemplo. Aí a primeira pergunta: o campo de futebol tem as dimensões oficiais? A gente viu que sim, ele está ali entre as dimensões oficiais. Porque a gente pode ter no mínimo 45 e no máximo 90, ele tem 75, então faz parte. E a gente tem também, no caso de 90 até 120, a largura, que seria a mesma coisa do comprimento aqui nesse caso, que aqui é 110, então sim, ele está dentro no caso, das dimensões oficiais, tá certo? Então, não sei se vocês sabem, mas os jogadores geralmente eles fazem um treinamento e eles ficam percorrendo o campo. Se vocês assistirem algum tipo de coisa de esporte, eu já fez esse tipo de treinamento, especialmente meninos, né? E futebol hoje em dia o pessoal olha mais para o público mais masculino do que feminino, mas se vocês também já jogaram futebol assim em campo mesmo, já fizeram essa treinada ou usaram para caminhar, geralmente o pessoal percorre esse redor aqui do campo. Então, quando você está percorrendo esse redor do campo todo, isso se chama percorrer o perímetro do campo, tá? Deixa eu só verificar se vocês responderam alguma coisa. Não. Então tá bom. Vamos voltar aqui. Então, basicamente, para percorrer o perímetro desse campo, eu tenho que percorrer todos os lados dele. Então, o perímetro nada mais, nada menos que vai ser você pegar e somar todos os lados. Então, você vai pegar aqui, a gente tem dois lados que é 75. Então, eu posso, para facilitar, colocar 2 vezes 75. Mais 2 vezes 100. Perdão, 100 não, 110. Porém, eu não preciso só fazer dessa forma. Não.
você pode fazer da forma clássica. Você pode pegar 75, que é esse lado aqui, mais 110, que é esse outro lado aqui, mais 75, que é esse lado aqui. Isso não parece um X, eu vou trocar aqui rapidinho. Um X não, um mais. Pronto. Mais 75. E por último a gente tem esse lado aqui, que é o lado que está mais embaixo, que é 110. Isso é o perímetro. Esse é o assunto basicamente de hoje, tá? Então o perímetro vai ser a soma dos lados. Então você vai somar todos esses lados aqui. A gente tem 75 mais 75, que é a mesma coisa de 2 vezes 75. Vai dar quanto? Vai dar 150. Então isso é 150 mais aqui 110 mais 110, isso vai dar quanto? 220. Então quando você somar tudo isso, a gente consegue 370. Então a gente sabe que o perímetro desse campo é 370 metros, ok? Então a gente tem isso daqui. Porém, a gente pode fazer de uma outra forma mais geral. Se você tem qualquer figura do tipo retângulo, que você sabe que a base dele é uma base B, a altura é um H, obviamente o outro lado vai ser B e H, eu posso dizer que o perímetro disso daqui vai ser igual a 2 vezes B mais 2 vezes H. Ou, se você também quiser colocar da forma clássica, vai ser H mais B mais H mais B. Não importa a forma que você fizer nesse caso, vai ser a mesma coisa, tá? Vai dar o mesmo resultado. Deixa eu só verificar aqui. Não foi nada demais. Então, basicamente, isso é o que a gente tem sobre perímetro. Esse é o assunto. Como eu disse, é um assunto fácil, é um assunto rápido. E a gente só vai fazer isso. Somar a quantidade que tem de lado. Ok? O livro ele ainda fala um pouco sobre isso daqui. Que ele basicamente nos diz o seguinte. Ele fala que quando os perímetros são regulares, que é esse estilo aqui, tá vendo? Ou seja, ser regular é que os lados é igual. A gente pode simplesmente multiplicar multiplica um lado pela quantidade de lados. Ou seja, você tem esse quadrado aqui. Se você sabe que um quadrado, todos os lados dele são iguais. Então, em vez de você pegar e somar 4 mais, ou melhor, L, que é o lado, mais L, mais L, mais L, você pega e coloca o L, aí conta quantos tem, 1, 2, 3, 4, e coloca o 4. Então você vai multiplicar 4 vezes o lado. A mesma coisa você pode fazer com o triângulo, que no caso o triângulo é equilátero, os lados são iguais. Aí você vai contar 1, 2, 3, coloca aqui ó, o L, e depois o 3. E a mesma coisa com o pentágono, um pentágono regular no caso, que todos os lados são iguais. Aí você pega, bota o L, que é um dos lados, e conta 1, 2, 3, 4, 5. Você pode fazer essa multiplicação aqui, tá certo? Ou você pode pegar e simplesmente somar lado, mais lado, mais lado, mais lado, 5 vezes. Não há problema, tá? O que for mais fácil para vocês. E o que vocês ficarem menos confusos. É basicamente isso que a gente vai ver. Perímetro. Alguma dúvida sobre o que é o perímetro? Alguma dúvida sobre o que é para fazer? Digam aí no chat. E aí? Nada? Hi, Matheus, Giovana. Preciso do feedback de vocês também. Pessoal, vocês estão aí ou simplesmente largaram o celular? Ótimo. Hi, você tá aí, Matheus. Olá.
Onde é que você estava, Raíssa? Raíssa não. Raiza. Ou Rai. A gente vai fazer agora uns exemplos e você vai entender. Porque quando a gente está trabalhando com muita letra, você pode ficar confuso. Mas você vai ver que é algo bem simples. E os exercícios também vai ser só isso, basicamente. Ou a grande maioria, pelo menos. O início vai ser isso. Bem, ele diz o seguinte. Mariana, ela comprou um terreno. Tá aqui o terreno de Mariana. Cuja forma geométrica é essa daqui. Então ela diz o seguinte. Ela deseja cercar esse terreno, deixando uma parte coberta, que vai ser, no caso, esse segmento aqui. Onde ela vai colocar o portão. Então o portão vai estar aqui. Sabendo que ela vai cercar três, no caso, 3 fios de arame. E cada metro custa esse valor aqui. No caso, ela vai cercar tudo, né? Essa parte toda. Então, ela está perguntando quanto ela vai desembolsar para comprar esse arame. Então, para resolver essa questão, a primeira coisa que eu preciso saber é a quantidade total que vai ter ao redor. Lembrando que esse lado aqui, ela vai colocar o portão. Então, esse lado aqui não conta, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai somar tudo que está ao redor, no caso, o perímetro, menos esse daqui, ok? Menos o número 4. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a somar os lados. Então, vai ser 7 mais 5 mais 9 mais 3. É só isso, ok? Quando você somar tudo isso, é igual a 24. Então, a gente sabe que é 24 metros o redor do terreno dela. Porém, ela disse o seguinte, ela vai cercar com 3 fios. Como ela vai cercar isso com 3 fios, a gente vai pegar esse daqui e multiplicar por 3, que a gente vai conseguir aí a quantidade total de metros que ela vai circular. Então, vai ser 3 vezes 24. 3 vezes 24 dá 72. 72 metros. E por fim, cada metro custa 1,70 ou 1,7, né? Ou melhor, 1,70. R$ 1,70. Então a gente vai pegar essa quantidade de metros que a gente achou e vai multiplicar por 1,70. Então vai ser 72 no caso, vezes 1,70. Ou 1,7, para falar a verdade. Esse zero não importa. Porque ele só vai colocar aqui, ó, 0, vai dar 0. Aí aqui, 7 vezes 2 vai dar 14, vai 1. 7 vezes 7 é 49, com mais 1, 50. Então, o que é que a gente faz? A gente vai botar aqui mesmo, o 50. E por fim, a gente tem aqui 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 7, 7. E eu tenho que somar tudo isso. Aí adiciono um 0 aqui. Outro 0 aqui, ó. 0 mais 4 vai dar 4. 0 mais 2 vai dar 2. E aqui, 5 mais 7 vai dar 12. Então, ó, só vou transformar aqui para cima que faltou espaço. Isso ficou 122. Só que uma outra coisa que eu preciso colocar é essa vírgula aqui, ó. Você tem aqui uma vírgula para andar duas casas. Então, a vírgula, uma casa, duas casas, fica aqui. Então, o dinheiro que ela vai gastar no final é R$ 120,40. Esse é o total que ela vai gastar, tá certo? O que é que a gente fez para descobrir isso daqui? Primeira coisa que a gente fez foi somar os lados, que é basicamente isso, tá? O livro ele complica mais um pouquinho nesse passo a passo, mas vocês vão ver que nas questões, por exemplo, a questão de número 13, você só precisa somar os lados. E assim em diante, tá certo? Então, vamos lá. E a próxima questão, que é essa daqui, nos diz o seguinte. A gente vai considerar
essa quadra de vôlei aqui, ó, que tem várias medidas. E aqui tem. Suponha que para pintar as linhas demarcadas, essas linhas brancas aqui, seja preciso gastar 0,80 para cada metro que a gente tem aqui. E ele pergunta quanto vai custar a demarcação. Aqui a gente tem uma outra coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado. Se vocês verificarem aqui, tá vendo essas linhas? Elas têm aqui no meio da quadra também, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado aqui na hora de pintar. Porque a gente vai ter que pintar isso daqui, aí depois vai ter que pintar essa parte e assim em diante. Mas o que você pode fazer para facilitar a sua vida? Primeiro, você faz a, a soma das coisas que estão aqui fora, que seria o perímetro, e depois você pega essa parte que está aqui dentro, que são essas três linhas que estão aqui dentro, tá? Então, para facilitar, a gente vai somar tudo que está aqui ao redor. Então, a gente sabe uma coisa. Esse comprimento que ele dá é 9, tá? Então, ó, essa parte aqui é 9. Então, vai ser 9. Essa outra parte também tem que ser 9. Isso daqui, olha, se a gente for reparar, é 9 mais 9. Então, aqui tem 18. Esse lado da quadra é 18. E esse outro lado também tem que ser 18. Então, vai ser 9 mais 18 mais 9 mais 18. Isso daqui vai ser o perímetro dessa quadra. Então, quando a gente somar tudo isso, o que é que a gente vai ter? Isso vai dar 54. Então, o total dessa soma deu 54. Porém, a gente ainda precisa dessa parte de dentro, que são essas três linhas que tem aqui. Essas três linhas, se você for comparar, ela também vai ter 9, porque tem que ser o mesmo tamanho da largura, no caso da altura da quadra, ou do comprimento da quadra. Então, tem que ser 9, 9, 9. Então, você vai pegar e somar 9 mais 9 mais 9. Isso daqui tem que dar 27. 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 27. Então, somando esses dois números aqui, eu acho o meu total, que seria o total de coisa que ele precisa pintar nessa quadra. Que nesse caso, quando a gente somar 54, posso até fazer aqui rapidinho. 54 mais 27. Aqui vai dar 11. Fica 1, vai 1. E 5 mais 2 vai dar 7, com mais 1, 8. Então, a gente tem que, a quantidade dessas linhas brancas na quadra é 81, tá? Então, com base nisso aqui, a gente vai verificar quanto custa. Aí, o que é que a gente precisa saber? Se cada metro é 0, ou melhor, 80 centavos, né? Cada metro é 80 centavos, então quanto vai valer 81? Aí a gente faz. A gente vai pegar 81 e vai multiplicar por 0,80. Aí 0 vezes 1 vai dar 0, 0 vezes 8 vai dar 0, 8 vezes 1 vai dar 8, 8 vezes 8 é 64, então a gente adiciona aqui. E esse último aqui é 0, então a gente só coloca 0 e 0 de novo, porque para a gente não importa, tá? Somando tudo isso, a gente vai ter 0, 0 mais 8 vai ser 8, 4 mais 0 é 4 e o 6 a gente só coloca. Aí uma coisa que a gente vai precisar fazer, ó, aqui anda duas casas, aqui também tem que andar duas casas. Então, ó, uma, duas. Por causa da vírgula que tá aqui, tá? Ela vem, ó, certinho com o que tá aqui. Então, a gente tem que o resultado final é, no caso, o custo para demarcar essas linhas vai ser R$ 64,00 e 80 centavos. É isso que a gente descobre. E basicamente, para achar isso, a gente teve que somar os lados, tá? Então, é basicamente isso. Essa foi a aula. O resto é aplicação para vocês.